Nós estamos vivendo o Outubro Rosa em todo o Brasil, não sei se em todo o mundo, né? E nós trouxemos hoje aqui a Sheila Pilan, que está passando por um momento já há algum tempo, né? Está passando por isso já há algum tempo com relação ao câncer de mama. E eu fiz o convite e a Sheila acabou se dispondo a vir aqui para dar também o seu depoimento. Primeiro, eu gostaria de agradecer você ter aceito o nosso convite, viu, Sheila? Imagina. Eu acompanho a Sheila na rede social, né, e muita gente que está vendo o nosso programa agora também acompanha. E eu gostaria de saber, Sheila, para a gente, desde o início, como é que você detectou que você tinha o câncer de mama? Então, em 2014, eu percebi fazendo autoexame, né, que é muito importante o autoexame, eu percebi um carocinho em mim. Era mais ou menos menor um pouquinho que um feijão. Aí eu procurei meu médico, né, como de costume, todo ano, né, vou ao médico. Aí procurei meu médico e falei do carocinho. Aí ele pediu para eu fazer um ultrassom. Sim. Aí fiz o ultrassom e levei para ele. Aí ele olhou, a secretária me ligou e falou que não era nada, para eu ficar tranquila que não era nada. Só que daí no período de um ano, esse carocinho foi aumentando. Foi aumentando e eu sempre ali, né, é uma coisa que incomodava, né, era para eu ficar tranquila, porém estava ali crescendo. Não tinha, né? Como então, ficar não tinha como ficar, não tinha como ficar tranquila. E aí eu peguei, aí passou um ano, eu falei, não, eu vou no médico de novo. Aí peguei e fui no posto, né, no posto de saúde. Aí do posto me encaminharam para a Unesp. Aí da Unesp fiz todos os exames, né, necessários, ultrassom, mamografia e tal, passei por alguns médicos. Em uma das consultas, um médico falou que ia ser feita uma biópsia e depois numa consulta final falou que não ia fazer a biópsia, que era para eu voltar para casa, que era para eu voltar 6 meses depois que eles iam, né, estar me acompanhando. Aí, né, assim, fui para casa, confiei no médico, a gente acaba confiando, né? E aí, 6 meses depois, eu voltei, fiz a mamografia e fiz o ultrassom de novo. No momento do ultrassom, aí tinha uma médica, né, tinha alguma coisa estranha. Um médico conversou com outro, aí ligaram para um terceiro médico. Ele veio, olhou, né, o ultrassom, pediu para eu ir para um outro lugar, né, um outro setor lá na Unesp. Aí eu entrei numa sala que tinha um monte de médico, né, e um professor na Unesp, e nesse momento fui examinada, foi feito um novo ultrassom, né, e daí foi feito, assim, tudo com muita urgência, uma biópsia, e me pediram, assim, muitos exames, tudo, até eu fiquei assustada até no dia, porque eu estava sozinha, eu não estava, né, esperando por aquilo, e tudo assim, um carimbo escrito urgência nos exames. Até então você não tinha noção do que estava acontecendo? Não tinha noção, ele só perguntou por que você não procurou um médico antes, aí eu contei toda a história, né, que desde... Que foi essa história que você contou, isso, que você foi atrás. Isso, né? Então, desde 2014, isso foi em julho de 2016, né, Esse foi dia 27 de julho de 2016. Com mais de um ano, né? Mais de um ano. E... daí contei, né, que eu já havia procurado e tal, e aí foi feita a biópsia, né, fiz em 15 dias, eu fiz todos os exames, foi tudo feito assim com bastante urgência, e 21 dias depois saiu o resultado, né, fui diagnosticada com câncer de mama. O que aconteceu na sua cabeça nesse momento, né? Porque você tentou, através do seu médico, que anualmente você procurava o seu ginecologista, depois no centro de saúde, né? Isso. Quer dizer, houve um adiamento aí de mais de 1 ano e meio. Mais de 1 ano e meio, né? Isso. Que poderia ter sido detectado Com bem certeza, no início, né? Com certeza. E de repente você tem essa informação que o câncer de mama já era uma realidade na sua vida. Aí, né, fui diagnosticada com um câncer, aí já eram 3 tumores, já estava na axila, né? Entendi. Então, no caso, por exemplo, quando, né, é detectado no início, né, quando em 2014, se tivesse já, né, investigado, teriam tirado só um pedacinho da minha mama, era só um quadrante, não ia mexer no braço, né? Talvez nem quimioterapia eu acho que eu teria feito, né? Porque eu sei de casos de mulheres que tirou um quadrante e nem quimio fez, não perdeu o cabelo, mas enfim, acabou acontecendo tudo isso. É igual um médico me falou, Sheila,
Quando a água passa embaixo da ponte, não tem como a gente pegar e trazer ela, né, de volta. Eu creio assim, no começo é ruim, eu fiquei assim chateada, poxa vida, poderia ter visto antes, eu vi antes, eu procurei um médico, então bateu aquele sentimento, assim, eu fiquei chateada. Quer dizer, você fez, para o pessoal poder entender, você de fato fez a sua parte. Sim. Você se palpou, você percebeu que tinha alguma coisa estranha, procurou o seu médico, né? Pediu um ultrassom, falou que não era nada, né? Procurou o centro de saúde, também houve uma negativa, mas você percebeu que a coisa continuava não crescendo, sim, né? Para que tudo isso acontecesse. É. E aí, quando você teve essa informação, você estava lá na Faculdade de Medicina, na Unesp, você já ficou internada, não? Não. Aí, né, eu soube da notícia no dia, porque assim, os exames são meio gradativos, sai o resultado de um, depois uma semana, alguns dias sai o resultado de outro. Então, primeiro eu soube, né, do câncer de mama, aí num outro exame que foi feito eu soube da axila, né, que também teria que fazer o esvaziamento, tirei 10 linfonodos, né, então esse braço é totalmente comprometido hoje, né, e então depois eu fiquei sabendo de um cisto no fígado, coisa de, acho que mais uma semana depois, então foi uma outra, assim, fiquei super preocupada, falei, meu Deus, será que isso tá assim, né, tá andando pelo meu corpo, então, assim, fiquei, assim, mais um choque, mas graças a Deus é só um cisto, né, não é um tumor. Então, daí, né, aí eles passam, né, qual o meu protocolo, porque assim, é estudado, é o que o médico falou, é uma equipe com mais de 20 médicos, cada um da sua área, então vai ser estudado o seu caso, então eles têm que saber quem é esse tumor, né, porque são vários tipos, né, então para poder fazer o tratamento correto, né. Uma coisa que eu falei para o médico, falei, olha doutor, toquei no assunto de ter demorado para né, fazer o que era para ser feito. Eu falei, olha, uma coisa eu gostaria, que daqui para frente eu vou esquecer o que passou, claro, é difícil esquecer. É difícil, mas tem que tentar, eu até falo para poder alertar, né, outras pessoas, para que não passem, né, pelo que eu passei. Mas assim, eu quero que daqui para frente seja feito o melhor, né? Então vamos fazer o possível para daqui para frente seja feito o que tem que ser feito, né? Porque tinha essa preocupação também. Mas assim, aí, então meu protocolo era fazer a quimioterapia, depois a cirurgia e depois a rádio, né? E foi o que foi feito. Aí eu deu início, isso foi, né? Fiquei sabendo no mês de agosto. Aí dia 22 de setembro eu fiz a primeira quimioterapia. Entendi. Agora, Sheila, como era a sua vida antes de tudo isso? Você trabalhava? Muito. Qual é a sua profissão? Eu sou sacoleira, eu vendo roupa, eu tenho uma lojinha de roupa em casa. Então tem contato com muita gente o tempo todo? Tenho. E aí, como é que foi a transformação na sua vida? Porque você tem que abrir mão de muitas coisas para cuidar de você. Então, porque os médicos, eu não acho que eles estão errados, mas eles passam tudo de pior que pode acontecer com a gente. Então, ele me deu a notícia, ele falou, Sheila, você vai engordar, seu cabelo vai cair, você vai ter que... o que você faz? Tá, você trabalha, você viaja, você vai ter que parar, você não pode mais viajar. Então, assim, eu falei, meu Deus, minha vida acabou, né? Falei, bom, aí pensei, eu tenho uns momentos que eu, né, acho que todo mundo, né, tem um momento ali negativo e tal, mas aí logo em seguida eu falei, bom, faz tanto tempo, né, trabalhando, sou autônoma, não tiro férias há tanto tempo, então acho que eu vou precisar de um ano aí de férias. Vou encarar como umas férias forçadas. Sim, foi exatamente o que passou pela minha cabeça. Entendi. Então eu falei, bom, vou ficar um ano de férias, né, né, logo nesse início, falei, bom, acho que eu vou ficar um ano de cama, né, vou precisar de ajuda. Falei, bom, vai ser umas férias, né, não vou poder fazer nada, acho que eu vou emagrecer, né, o câncer, é o que eu falo, é triste, mas acaba sendo uma sentença de morte, não tem como não passar isso pela cabeça, e a imagem que vem é uma pessoa magra e se definhando, é mais ou menos isso. Normalmente é o que se pensa. É o que se pensa,
Mas com você não aconteceu isso? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Daí, e assim, é o que eu falo, minha vida era uma correria, eu estava no momento, numa fase, trabalhando bastante, correndo bastante. Vendendo bastante? Vendendo bastante, E, então, assim, foi uma coisa que acrescentou a mais no meu dia a dia. Eu quase falei pro médico na hora, falei, doutor, eu não tenho tempo para isso agora. Não tenho, a vida é uma correria, né? Então, assim, realmente foi uma coisa a mais no meu dia a dia. Entendi. Bom, a gente está batendo um papo aqui com a Sheila Pilan, no Outubro Rosa, ela que está passando ainda por um tratamento do câncer de mama há mais de um ano. Há mais de um ano. E está dando aqui o seu depoimento no programa Encontro Marcado. A gente vai para um apoio cultural, já já nós voltamos. Voltamos com o Encontro Marcado aqui na TV Alfa, uma TV sem comparação. Outubro Rosa é o tema, câncer de mama, e hoje nós estamos com o depoimento da Sheila Pilan para todos vocês que acompanham o nosso programa. Sheila, você postando o passo a passo do que começou a acontecer na sua vida a partir do momento que foi detectado o câncer numa rede social, como é que veio? Isso foi espontâneo? Foi a família? Foi os amigos? Ou de você mesma falar assim, eu vou colocar o meu dia a dia com a doença na rede social? Não, foi espontâneo. Assim, eu sou evangélica, né, há um tempo, e assim, só que eu sempre tive dificuldade de falar. Né, Não parece, né? Não parece. Não, eu falo assim, na verdade, de chegar e abordar Entendi. alguém. Tem hora né, hora que começa, vai embora, eu falo bastante. Mas eu tenho né, até assim para minha clientes, eu tenho uma filha de 7 anos, ela acaba falando para a professora todo ano, minha mãe vende roupa, tá? Se você precisar de alguma coisa. Você não vende seu peixe? Eu não, é mais ou menos isso. Quem me conhece sabe. Entendi. Então eu tenho essa dificuldade. Eu sempre pensei, eu gostaria de falar de Deus para as pessoas, né? Claro. E só que eu acho que talvez mais importante de falar é a pessoa ver Deus na sua vida, né? E eu assim, no início, o dia que o médico falou para mim da doença, eu, né, saí da Unesp, passei onde meu marido trabalha, na loja do meu marido, falei para ele, eu não falei, olhei para a cara dele e já chorei, comecei a chorar. Então ele já sabia o resultado, Entendi. né? Ele me abraçou, a gente foi para casa, eu me controlei por causa da minha filha, aí minha mãe levou ela para a escola, eu falei, eu quero ficar sozinha, né? Passou a hora do almoço, tal, eu falei, eu quero ficar sozinha. Não, mas né, a gente fica aqui. Eu falei, não, eu quero ficar sozinha, eu tô bem, né? Tá tranquilo. Foi todo mundo embora, depois do almoço, acho que era por volta de 1h30, eu tava sozinha em casa, eu entrei no meu quarto, eu falei, agora eu vou ter aquela conversa. E eu dobrei o joelho e comecei a conversar com Deus, né? E assim, eu acabei questionando, falei, por que eu? Né? Por quê? Eu quero saber o que eu fiz. Entendi. Então, assim, e eu assim, conversei, foi uma conversa muito gostosa, e assim, chorei muito para Deus, porque acho que a gente tem que chorar mesmo para Deus, né? E eu não tive, lógico, não tive uma resposta ali, mas Deus, assim, eu tive um conforto fora do normal ali. E aquele momento eu tive a certeza da minha cura. Isso foi Você conseguiu, dia. naquele momento que você está dizendo que falou com Deus, aquela força que você precisava, você percebeu que você ia ter. Sim, naquele momento. Então, assim, foi dentro do meu quarto, de joelho dobrado e conversando com Deus e orando e chorando, eu tive um conforto muito grande, eu coloquei dentro de mim a minha cura. Né? Entendi. Então, assim, para mim, e daqui a pouco eu ali chorando e conversando, veio, né, o meu subconsciente, viu, minha filha, levanta, vai trabalhar, porque você ganhou uma doença, não foi na Mega Sena, não. E a vida continua. E a vida continua, entendeu? Isso aí. Então, eu penso assim, eu acho que tem pessoas que já é da pessoa, quando acontece alguma coisa, ou leva um tropeção, fica caída no chão chorando. Tem outras que não, que levanta e começa a dar risada. Pode até xingar pelo tropeção, mas passa. Exatamente, né? Então acho que eu sou mais assim desse tipo. E a rede social, como é que foi? Então, daí, né? Aí eu peguei e foi indo, né? No decorrer dos dias eu falei, aí eu desci, é o que eu estava falando, eu sempre tive dificuldade de falar, eu falei, não, é uma oportunidade.
Então eu vou ver isso como uma oportunidade de eu estar podendo falar um pouco de Deus. De alertar, né? Inclusive, as de pessoas alertar, também, com né? certeza, de alertar também, né? Então foi onde eu comecei a compartilhar e, né, e acabava vindo né, os pensamentos e eu escrevia e postava. Eu tenho um caderno, né, que eu escrevo e acabava, sim. E o apoio das pessoas nesse momento também é muito bem-vindo. É né? verdade, com certeza. Assim, né, eu conheci, né, inúmeras pessoas, né, que a gente nem imagina, né? O que é motivo muito de você estar aqui também através da rede social. Então, verdade. E como é que foi daí a sequência? Quando você continuou trabalhando, você precisou realmente se afastar do trabalho? Então, assim, como eu viajava de ônibus, né? Então, de ônibus eu não viajei mais, porque o ônibus é fechado, ar-condicionado, né? E é o que eu falo, a pessoa no tratamento acaba ficando com a imunidade muito baixa, né? Tanto que toda semana, vai fazer químio, tem que fazer um exame de sangue, né? Então, assim, para ver como que tá, se a imunidade estiver muito baixa, não pode fazer a químio, porque realmente é uma dosagem muito forte, né? E então assim, então eu tinha que evitar ficar, né, perto de na igreja, por exemplo, muita gente perto. Aí eu comecei a sentar mais pro fundo, Não perto deixou de de ir na ventilador, igreja? não deixei de forma alguma. E então assim, tanto um dia até conversando com o pastor logo no início ainda, eu já tinha feito, né, a químio, e daí e as pessoas falavam, nossa, minhas amigas, então, nossa, mas não parece que você está doente. Né? Não parece. Eu até falei pro pastor, falei, olha, acho que realmente vai ter que cair meu cabelo para todo mundo ver que eu tô doente, né? Porque assim, não... Agora, Sheila, a queda do cabelo, né? A gente percebe que, eu acho que talvez seja o ponto de maior vaidade de Com toda certeza. mulher, né? É o cabelo, né? Umas preferem de um jeito, de outro, tingem, modelam, enfim. Quando você falou, olha, vai ser inevitável, né? Meu cabelo vai cair. E aí, como é que foi? Então, foi, né, o médico avisou, ele falou, olha, do décimo dia ao 14º dia vai começar a cair seu cabelo. E eu falei, ai, meu Deus. Então, assim, no início, né, você fica sabendo da doença, então primeiro vem aquele medo da quimioterapia, né? E tá, fiz a primeira quimio, até assim eu falo uma coisa que jamais vou esquecer. Na primeira quimio, é uma quimio vermelha, eu comecei pela vermelha, né? Eu fiz 4 sessões da vermelha, depois 12 da branca. E então é o que eu falo, eu sempre usei muito a fé ali, né? E quando eu vi, eu sentada, né, na poltrona, e começou a correr aquele líquido vermelho, eu só olhei para cima e falei, Senhor, coloca uma gota do seu sangue e penetra no meu corpo. Então, assim, sempre ali elevando o pensamento a Deus. E daí foi falado que do décimo dia ao 14º ia começar a cair meu cabelo. Então, a partir do dia que eu fiz a químio, você começa a contar, não tem como, né? Então, foi chegando, né, o 9º dia, o 10º dia, eu falei, meu Deus. Aí, no 14º dia, começou a cair meu cabelo. Um dia eu estava no quintal da minha casa, juntei o cabelo, fiz assim, porque você acaba ficando apreensiva, né, olhando, o medo ali naqueles dias, eu acordava, olhava para o travesseiro, de madrugada acordava, olhava para o travesseiro, para ver se... Porque tem gente que acaba falando demais, porque cai um monte, não sei o quê. Eu achava que ia cair, que ia acordar e minha cabeça ia estar ali. E não é bem assim. Então, aí eu passei a mão, caiu realmente uma quantia assim, né? Eu falei, ai meu Deus, começou a cair meu cabelo. E daí isso foi na terça, quarta, né, na quinta, e caindo bastante. Aí na quarta-feira à tarde eu fui na igreja, e eu chorei daí, na terça-feira à noite eu chorei, porque realmente começou a cair. E na quarta-feira eu fui na igreja, e eu orando e tal, e Senhor, falei assim, o Senhor toma uma providência. Eu tenho uma intimidade assim com Deus, né, eu acabo ficando à vontade, é meu amigo, eu vejo assim, desse jeito. Eu falo, Senhor, falei, né? Senhor, o Senhor toma uma providência, porque eu não vou ficar chorando por causa do meu cabelo. Eu não aceito ficar chorando, né? E daí e chorei ali. Eu falei, eu vou chorar tudo que tiver que chorar aqui, né? E eu lembro que daí no final da reunião,
O pastor chamou todo mundo na frente e começou a conversar, passando um recado do outro dia, da reunião e tal. E eu lembro que ele fez uma brincadeira e todo mundo deu risada e eu comecei a dar risada. E eu tinha já me planejado para no final da reunião ir lá na frente, dobrar o joelho e chorar, tudo que eu tivesse que chorar, né? Aí eu comecei a dar risada, como, né, ele fez uma brincadeira. Aí eu falei assim, viu, peraí, eu vou lá na frente, eu tô dando risada e eu vou lá chorar? Pra quê? Não. Virei as costas, acabou a reunião, fui embora, saí dali e fui na loja comprar lenço, né? Que é um ponto que eu ia já te perguntar, e eu já estou recebendo o sinal que o tempo passa depressa e a gente vai ter que acelerar o seu depoimento aqui. Que é um acessório, né, fundamental. Né? Aí você comprou alguns lenços, sim, tá? E de repente o uso do lenço por um determinado tempo da sua vida, até não só a questão de estética, a questão dos raios solares, sim, do vento, sim, e tudo mais, ele é fundamental também, né? Protege muito, protege muito. E quantos lenços você tem hoje? Ai, mais não ou menos. Contei. Mais ou menos. Mais de 30? Acho que não, mais de 20. Mais de 20, mais de 20. E você recentemente colocou até um vídeo, sim, no seu perfil, na rede social, falando a respeito do lenço e da doação de lenço, até para mulheres que estejam passando pelo mesmo problema e não tenham condição, porque é um acessório que não é barato também. Tem de todo tipo. Tem de todo tipo, Não é, lógico, é o que eu falo, tem lenço de R$10 que dá para, mas tem gente que não tem para comprar. Entendi, né? Entendi. Então é o que eu falo, e ficou muito marcado para mim no hospital algumas pessoas que realmente não têm condição. E aí surgiu a ideia de fazer essa campanha. Aí eu pensei, é o que eu falei, você acaba se apegando, no momento, vou guardar, tal, mas espera aí, por que guardar, né? Não tem porquê. E eu falei, não, eu vou estar ajudando outras pessoas, com certeza. Aí surgiu a ideia, eu falei, bom, eu acho que como eu estou sempre postando, eu falei, eu vou tirar uma foto, vou fazer uma postagem pedindo doação, né, de lenço. Essa foto virou um vídeo. E essa foto virou um vídeo e, espero receber daí muito. Sheila, o que você tira de aprendizado? A gente deu para perceber, eu estou conhecendo a Sheila hoje aqui, gente. Deu para perceber que você é autoastral, que você encara a vida de uma forma diferente, enquanto muitas pessoas poderiam abaixar a cabeça e talvez piorar até mais. Com certeza, né? Porque o seu estado emocional contribui bastante para o avanço da doença e tudo mais. Você está encarando isso com a maior naturalidade, se é que eu posso falar isso, né? Sim. Mas com essa intimidade que você tem com Deus, né? A gente está percebendo que você leva isso num alto astral. Isso é fundamental. Sim. O que você poderia agora no finalzinho deixar nesse outubro rosa que nós estamos vivendo para as mulheres que de repente descobriram que tem o câncer de mama, das mulheres que têm que se cuidar, das mulheres que têm que se precaver, que não se deixem levar pelo primeiro exame apenas, que vão atrás até realmente ter uma certeza, que você olhasse para lá, para o pessoal que está acompanhando a gente e pudesse dar esse depoimento, Sheila. Então, a mensagem que eu deixo para as mulheres é que que faça parte da vida de vocês, né? O autoexame, se cuidar mais, porque assim, toda semana a gente faz unha, a gente todo mês se depila, cuida do cabelo, né? Então você está sempre ali investindo, né? Não vou falar gastando, investindo em você. E o maior investimento, né, que pode ser feito é o cuidado com a sua saúde. Então acho que em primeiro lugar tem que ser o cuidado com a saúde. Então não fique só no mês de outubro, mas todo ano, né? Que se torne uma rotina isso. Que não fique só no mês de outubro, né? Que é muito importante. É o que eu falo. Eu não fico, né, passando esse lado que é muito sofrido, sim. Mas então para que não venham, né, sofrer e isso tem como ser evitado. Que legal. Sheila, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Parabéns pela sua história, saúde principalmente, né? E que Deus conserve esse sorriso bonito sempre. Obrigada, amém. Eu que agradeço.